Oh, Jesus. Malaquias, ele diz o seguinte, no finalzinho do seu capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: então, os que temiam ao Senhor, guarda essa palavra, temiam, os que temiam ao Senhor, falavam uns com os outros. É importantíssimo que eu e você, que tememos ao Senhor, não cortemos a comunicação agora. É essencial que a gente continue comunicando nesse tempo. E essa manhã eu estava me lembrando desse capítulo 3 do livro de Malaquias, onde ele diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. E o Senhor prestava atenção, atentava ao que eles falavam. O Senhor atentava e ouvia o que eles comunicavam uns com os outros. Perceba que não é só as nossas orações que são ouvidas, não são só as nossas orações que são percebidas, mas aquilo que conversamos uns com os outros, não qualquer um, mas nós que tememos ao Senhor. A nossa comunicação, o que verbalizamos uns com os outros, as palavras de incentivos que nós liberamos para os nossos irmãos, as palavras de incentivos que ouvimos, que recebemos dos nossos irmãos, as palavras proféticas que liberamos sobre os nossos irmãos, as palavras de atenção, os conselhos, os incentivos, até as exortações, o que nós comunicamos com os nossos irmãos é ouvido por Deus. Deus atentava e ouvia para aqueles que falavam, que comunicavam uns com os outros. E aí o versículo continua dizendo que o Senhor, diante do Senhor, havia um memorial diante dele. O memorial, deixa eu ler o versículo para que você entenda, porque eu fiquei falando no meio do versículo. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, do Senhor, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Dizendo o versículo 17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Que dia? No dia mau, no dia da adversidade. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Isso me chamou tanto a atenção agora de manhã. Nós saímos do devocional com uma palavra muito forte. Hoje foi muito pesado o nosso devocional, a palavra que nós tiramos para raciocinar. E eu continuei orando em espírito ao Senhor, e o Senhor me lembrou desse memorial que está diante de Deus, com o nome daqueles que temem a Deus, com a promessa de Deus para eles, e também esse memorial traz diante de Deus, que continuamente está escrito diante de Deus, as palavras, o que nós falamos, as nossas boas ações. A Bíblia diz que bem-aventurados os pés daqueles que anunciam boas novas. Por isso que eu comecei dizendo para você, não é tempo de cortarmos comunicação, é tempo de comunicarmos, até porque Deus tem nos dado tempo para isso. É tempo de comunicarmos com os nossos irmãos, com os nossos parentes. Nós estamos nós fomos arrebatados.
da nossa rotina acelerada. Nós fomos tomados do nosso cotidiano acelerado, onde a gente não tem tempo para o papai, a gente não tem tempo para a mamãe, a gente não tem tempo para os amigos, senão um grupinho mais chegado, senão um grupinho mais próximo, um grupinho que consegue partilhar dos mesmos lugares, dos mesmos gostos. Mas nós fomos arrebatados dessa rotina que nos rouba das coisas essenciais. Então nós fomos, por Deus, tomados de um cotidiano e colocados por Deus dentro de um novo contexto. Que contexto é esse? Esse contexto onde nós temos tempo de, mesmo não estando fisicamente perto, nós temos tempo e oportunidade de gerenciar nossos relacionamentos, porque tínhamos perdido isso. Tínhamos perdido a capacidade de gerenciar os nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós não parávamos mais para fazer uma ligação. Nós fomos tomados dessa rotina acelerada e colocados dentro de um novo contexto. Nesse novo contexto, nós temos oportunidade e mecanismo para nos comunicarmos. Meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde, 4, 5. A nossa rotina foi mudada. Não fomos nós que fizemos isso. Então nós fomos arrebatados da nossa rotina, do nosso cotidiano e colocados nesse tempo. E Deus vem dizer que, através da sua palavra, que Ele presta atenção àqueles que temem a Ele. Ele vem nos dizer que no dia mau, aqueles que temeram a Ele, eles estão por prioridade para Deus. Aqueles que guardaram o temor do Senhor, eles estão por prioridade. O Senhor diz, eles serão o meu tesouro pessoal, o meu tesouro particular. E agora eu quero convidar você a entender um pouco acerca disso. A verdade é que a gente aborda sempre Malaquias quando falamos de dízimos e de ofertas. Quando falamos do financeiro. Mas acontece que aqui Deus não estava cobrando só do povo dele, Deus estava cobrando da nação inteira. A nação inteira roubou a Deus. Mas o fato é que antes de falar de dinheiro, Deus fala de uma coisa que me chamou muita atenção. Deus fala de uma cauterização na mente das pessoas, onde as pessoas se perguntavam assim, poxa, aonde é que a gente foi duro contigo, Deus? Tem uma versão, se não me engano é a NVI, que ela diz assim, olha, vocês falaram palavras duras para mim, o Senhor. E o povo dizia, onde é que a gente falou essas palavras duras? Porque, na verdade, a mente das pessoas daquele tempo, não muito diferente da nossa hoje, estava calcificada, estava petrificada. E Deus, o Senhor, estava convocando eles a uma reflexão. Se nós não colocarmos, se nós não estivermos com a nossa mente o tempo todo exercitando a meditação, exercitando o pensar, exercitando se colocar no lugar do outro, a nossa mente vai calcificar e a gente vai parar só em nós. Se nós, eu vou repetir, não exercitarmos a nossa mente, nos colocando no lugar do outro, pensando na situação do outro, tentando imaginar como está o outro, especulando e pensando e meditando acerca do nosso próximo, a gente vai ficar parado na gente. E aí a gente vai de fato dizer, como Deus, não me lembrei de ti? Como, Deus, que eu esqueci de ti? Como, Deus, que eu te roubei? Como que eu usurpei alguma coisa de ti? Mas nós usurpamos de Deus quando nós não nos permitimos ser flexíveis para o manuseio de Deus. Nós nos usurpamos de Deus, tomamos o controle, tentamos tomar o controle quando nós não nos permitimos a flexibilidade, sermos flexíveis na mão de Deus, sermos usados por Deus como Ele quer.
Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que mantêm piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor, eles estavam em um diálogo muito forte. Os que estavam olhando para o outro e vendo só a prosperidade e a maldade, os que estavam olhando para o outro e vendo só o mal e comentando só sobre o mal, só sobre a prosperidade deles, só sobre a forma que eles estavam prosperando, esses não foram percebidos por Deus. O que Deus percebeu, para quem Deus olhou, foi para aqueles que falavam uns com os outros, que comunicavam uns com os outros acerca do quê? Acerca das grandezas de Deus, acerca da bondade de Deus. Então, se você está me ouvindo e você é um desses que está comunicando só para levar notícia ruim, pavor, terror, ou se você é vítima de alguém assim, meu irmão, por favor, muda a estratégia. Deus não vai ouvir murmuração. Deus não ouve murmuração. Do contrário, a murmuração, ela não é aceita por Deus. Deus ouvia aqueles que temiam ao seu nome. Deus atentava e ouvia aqueles que temiam o seu nome. E para esses que temiam ao seu nome, que comunicavam a esperança, que comunicavam o reconhecimento, porque é isso que nós estamos precisando hoje, é reconhecer que Deus nos tirou daquela rotina onde nós estávamos vivendo o egocentrismo e nos colocou em uma rotina, em um cotidiano, em um contexto diferente. Deus tem nos colocado ricos ou mais endinheirados, menos endinheirados, autônomos de carteira assinada. Deus colocou todo mundo no mesmo contexto. E tu quer saber, meu irmão? Quando Deus entrega talento para aqueles homens, lá na parábola dos talentos, Deus entrega talentos diferentes para eles, em quantidades diferentes. Mas Deus espera a mesma atitude de cada um deles. Do que recebeu 2, do que recebeu 5, do que recebeu 3, do que recebeu 1. Deus espera a mesma atitude. É tanto que a atitude diferente daquele que recebeu 1 é reprovada por Deus. Deus, ele nos deu condições diferentes, mas ele espera de nós a mesma atitude. Que atitude? Gratidão, reconhecimento. E não só isso, mas que a gente comunique uns com os outros. Nós precisamos, nesse tempo, granjear para Deus, angariar para Deus. Ganhar para Deus mais vidas, ganhar para Deus mais gratidão, ganhar para Deus mais pessoas. Nós precisamos nesse tempo multiplicar o que Deus colocou na nossa mão. Por isso não corte a comunicação, não se isole, não permita se isolar. Pelo amor de Deus, não permita se isolar. Nós estamos debaixo de autoridade. Autoridade para nós cearenses prorrogou mais uma semana de isolamento social. Então, em uma semana de isolamento social, vamos nos engajar e vamos abraçar o máximo de pessoas que pudermos através da rede social. Em uma semana de isolamento social, vamos nos achegar o máximo que nós pudermos. Aquele nosso irmão que está desviado da igreja, aquele nosso parente que não quer saber de nós, aquele nosso vizinho que reprova a nossa fé. Vamos buscar essas pessoas, vamos comunicar com essas pessoas, seja através da palavra, seja através das nossas ações, seja através das nossas orações. Nós temos uma esfera onde nós podemos atuar. Vamos aproveitar o limite de atuação que Deus nos deu. Vamos aproveitar essa rede social para, em vez de espalhar pânico, espalhar notícia ruim, espalhar revolta, dizer o quanto Deus é bom. Ei, meu irmão, eu sei que a gente fica procurando milhões de palavras
milhões de palavras para não falar a mesma coisa que o outro falou, para trazer algo novo, mas não existe nada novo debaixo do sol. A novidade que nós temos é a mesma de sempre. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele espera de nós reconhecimento das nossas falhas, ele espera de nós contrição, ele espera de nós humildade, ele espera de nós um louvor sincero, ele espera de nós ações que demonstrem o nosso arrependimento e a nossa novidade de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, se estais em Cristo, as coisas passadas deixe para trás. Ei, é uma coisa nova, é um tempo novo. Não é hora de alimentar raiz de amargura, de alimentar picuinha. Não é hora de tomar partido de quem tá fazendo picuinha. Não é hora disso. Se temos que falar de alguma coisa, se temos que gritar alguma coisa sobre os telhados, vamos gritar que Deus é misericordioso, é compassivo, se arrepende do mal. Se nós nos arrependermos de abandonar Ele, se nós nos arrependermos do nosso pecado, se temos que postar alguma coisa, se temos que ser boca para alguma palavra, que sejamos boca de Deus, porque bem-aventurado são os pés daquele que anuncia boas, não só novas, mas boas novas. E para esses que temem a Deus e andam de acordo com esse temor, ele diz, naquele dia que eu vou preparar, gente, esse dia que Deus vem preparando há muito tempo é o dia mau. É um dia onde as extremidades da terra serão sacudidas. É um dia onde o homem, sem juízo, sem Deus, vai desejar morrer, vai querer se matar, vai desejar morrer e não vai poder. O dia do Senhor, o dia difícil, o dia mau ainda não chegou, então não é hora de ficarmos comunicando com os outros coisa ruim. É hora de comunicar vida, é hora de comunicar vitória, é hora de comunicar perseverança. A Bíblia diz que se tem uma coisa que eu e você temos necessidade, não é de feijão com arroz, não é de roupa, não é de sapato, não é de um telefone novo. Se tem uma coisa que eu e você temos necessidade, é de perseverança. Se tem uma coisa que eu e você temos necessidade, tá falando de necessidade, é algo que é primordial. Então, por favor, se você tem palavra boa, não corta a comunicação. Se você tem boa nova da parte de Deus, não corta a comunicação. Se você tem um louvor para Deus, não corta a comunicação, por favor. Canta aos telhados. Quando a gente canta aos telhados, a gente não está cantando para determinado público. Quando a gente canta aos telhados, a gente canta para Deus levar para quem Ele quiser, aonde Ele quiser. Canta sobre os telhados, porque sobre os telhados quem escolhe os ouvidos é Deus. Agora me diga uma coisa, o Senhor vai levar coisa ruim? Não. Ele diz que são boas novas. Diante daqueles que temiam ao Senhor, está escrito, diante do próprio Senhor, um memorial. E naquele dia, diz o Senhor, naquele dia que eu mesmo preparei, esses que temem a mim serão meu tesouro. Eu vou poupá-los. Eu vou poupá-los, assim como um homem poupa ao seu filho que o serve. Agora, o final desse capítulo é tão poderoso. Esse tempo está destravando muita coisa. Esse tempo está descortinando muitos corações. Não é o que a gente fala.
que vai ficar marcado. Lá em Jeremias, Deus diz: eu vou recompensar cada um segundo as suas ações. Então não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. E isso está sendo descortinado, e louvado seja Deus por isso. Não é mais o que fulano falou, o que fulano pregou, mas é o que eu vivo. Então a palavra de Deus diz que no final do tempo, quando chegar a época da colheita, nós vamos perceber a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aqueles que não o servem. Preste atenção que a Escritura diz assim: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que? O no singular, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque Deus sempre vai ter uma resposta individual para aquele que teme a Ele. Deus sempre vai ter uma bênção que vai se adequar à nossa necessidade. Deus sempre tem uma resposta adequada para a necessidade daquele que teme a Ele. Ele não vai dar a mesma coisa para todos. O castigo dos que não servem, a resposta dos que não servem será a mesma. Mas a resposta, a bênção daqueles que temem a Deus e servem a Deus dentro do propósito que Deus estabeleceu, será individual. Ei, recebe essa palavra, será de acordo com a tua necessidade. Vai suprir a tua necessidade, vai ser singular. A bênção vai ser para você. Agora, o fato é que a bênção que Deus manda para aquele que serve, ela sempre vai derramar sobre os outros. Ela sempre vai sobejar sobre os outros. Por isso, meu irmão, não é tempo de cortar a comunicação. Aqueles que temiam a Deus e falavam uns com os outros, Deus atentava e os ouvia. Continue pregando a positividade. Continue pregando a vitória. Continue pregando confiança. Continue pregando perseverança. Se não tem quem ouça, pregue para você. Mas continue. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Eu vou me despedir de vocês, deixando essa palavra. Tem um memorial diante de Deus a respeito da sua vida e a respeito das suas ações. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus ilumine o nosso coração nesse tempo. Quando você sair dessa live, comunica. Quando você sair dessa live, pega o telefone e liga. Você tem uma arma poderosa na sua mão. Essa arma te leva para quase todo o mundo ao mesmo tempo. Então não pare.